1 Samuel, capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca de o Senhor em terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: Que faremos com a arca de o Senhor? Faze-nos saber, como que a tornaremos a enviar a seu lugar? Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém rendendo-lhe rendereis a expiação da culpa, então sarareis. E saber se vos fará por que sua mão se não desvia de vós outros. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de render? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 almorreimas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós outros e sobre vossos príncipes. Fazei, pois, as formas de vossas almorreimas e as formas de vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de sobre vós outros, e de sobre vosso Deus, e de sobre vossa terra. Por que, pois, agravaríeis vosso coração? Como os egípcios e Faraó agravaram seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre que não subiu o jugo, e ponde as vacas ao carro, e tornai seus bezerros de após elas a casa. Então tomai a arca de o Senhor, e ponde-a sobre o carro, e as obras de ouro que lhe haveis de render, em expiação de culpa, colocai em um cofre ao lado, e assim a enviareis, e vá-se. Vede então, se subir pelo caminho de seu termo a Bet-Semes, ele nos fez este grande mal. E se não, saberemos que sua mão nos não tocou, e que isto nos sucedeu acaso. E aqueles varões fizeram assim, e tomaram 2 vacas que criavam, e as puseram ao carro, e seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca de o Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as formas de suas almorreimas. Então as vacas direitamente se encaminharam ao caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, indo, andando e berrando, sem desviar-se, nem à mão direita, nem à esquerda. E os príncipes dos filisteus se foram trás delas, até o termo de Bet-Semes. E os de Bet-Semes andavam cegando a cega do trigo no vale. E levantando seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro. E as vacas ofereceram ao Senhor em holocausto. E os levitas descenderam à arca de o Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-o sobre aquela grande pedra. E os varões de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor o mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus tornaram-se a Ecrom o mesmo dia. E estas, pois, são as almorreimas de ouro que renderam os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, que estavam sobre os 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra, sobre que puseram a arca de o Senhor,
que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E dentre os varões de Bet-Semes feriu o Senhor a alguns, porquanto olharam na arca de o Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os varões de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante a face de o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá de nós outros? Enviaram, pois, mensageiros aos moradores de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus têm tornado a arca de o Senhor. Descendei, pois, e fazei-a subir a vós outros.